que ele foi um papa religioso, ou seja, um papa que ligava uns com os outros. Ele foi um papa religioso, ou seja, um papa que ligava uns com os outros. Olha, é até razoável aceitar a morte do Papa. Afinal, antes dele, tantos outros papas já morreram e um novo Papa virá. É assim que funciona. Obviamente que a morte do Papa tem mais relevância para aquelas pessoas que eram católicas. Mas nem por isso, nós que não somos católicos, pelo menos eu não sou, nem estou católico, vou desdenhar e vou zombar de tal evento. Tudo tem limite. Tudo tem limite. Mas é até razoável aceitar isso e depois tocar a vida de boa. Já que, numa questão de liderança, ele não tinha nenhuma representatividade na minha vida. Mas deixar passar mais uma pérola do conhecimento da dona Dilma Rousseff é muito difícil, muito difícil. Ô Dilma, vale a pena lembrar que eu parei de votar, agora eu lembrei e vou falar sobre isso. Eu parei de votar quando a senhora estava se reelegendo e a senhora conseguiu se reeleger. Eu não participei disso, não participei de mais de votação nenhuma. Eu tenho uma porção de multa no TRE para pagar ainda. Quer dizer, a gente é obrigado a votar e se não vota ainda paga a multa. Eu vou tirar agora o meu título de eleitor esse ano, porque no ano que vem eu quero votar, tá? Ou votar no Bolsonaro ou em alguém indicado por ele. Tudo bem? Se a senhora não sabia disso, fica sabendo agora, tá? Desde aquele tempo que eu não voto pra nada, vereador, deputado estadual, governador, nada. Eu também. Nada. Então, retornando a essa pérola de conhecimento da senhora, o Papa era religioso. Olha, eu vou considerar o fato da senhora ser detentora de um QI tão alto que eu não sou capaz de compreendê-la. E eu vou ser razoável ao afirmar que a sua definição de religioso e religião pode ser uma definição diferente da religião das massas, tá entendendo? Porque quando eu era aluno da escola bíblica dominical na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, alguns anos atrás, eu aprendi com a revistinha semestral que religião ligava o homem a Deus. Daí a senhora fala que o Papa era um homem religioso e ligava uns com os outros. Na definição de religião da senhora, religião é o que liga um ao outro. Um ser humano com outro ser humano. Me parece que essa união só é perfeita quando o homem, primeiramente, se liga a Deus. Não, nada a ver, não é? Bom, foi isso que eu aprendi. Mas se agora a ideia de religião mudou, pelo menos na cabeça da senhora, eu respeito isso e vivo a liberdade de expressão. O Papa era religioso. Eu fico imaginando quando o Vaticano não produziu um Papa que não era religioso. Quando o Vaticano produziu um Papa ateu. O Papa é ateu. Aquele Papa ali, ele é completamente ateu. Como um exemplo para todo mundo. E sinceramente, dona Dilma Rousseff, vocês que estão observando aí o vídeo, o fato de ser religioso hoje em dia não significa absolutamente nada. Tem muita gente que nunca pisou numa igreja evangélica ou igreja católica apostólica romana, melhor dizendo, que tem a ver com o contexto, mas são pessoas que expressam caridade, verdade, sinceridade, amor. O fato de receber um carimbo de religioso, ou de ter um cartão de membro de uma igreja, ou ter uma história dentro de uma religião de anos e anos, não significa absolutamente nada. O que verdadeiramente é importante, o que você faz aqui agora. De bom. E se fizer de mal, que pelo menos tenha consciência disso. Isso pra mim também é cristandade, né? Mas eu respeito a opinião da Dilma, ela é meio louquinha mesmo, é o jeitão dela mesmo, né? O Papa religioso.
Ele foi Eu imagino, e eu acho que essa é a opinião da maioria das pessoas, que todo Papa é religioso. um exemplo O para Papa todos, da generosidade. une as pessoas, uniu as pessoas. Só se... ou melhor, o Papa ligava uns com os outros. Só se ligava no 220, porque desde... Guerra e da preconceito contra imigrantes. E a imensa capacidade do Papa. Só se ligava no 220 de lá. O povo estressado. Ele foi um Papa. Brasileiro não tem paz mesmo, Que cara. ligava. Quando a gente pensava que a situação política do Brasil estava decolando, veio o PT, mudou tudo, transformou tudo para pior. Mas a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo, a gente está despertando.